João capítulo 8, versículo 1 a 11, a palavra de Deus diz assim: Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo ia ter com ele, e assentados ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher, surpreendida em adultério. E fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. Na lei, nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, verso 6, tentando-o, para terem de que o acusar a Jesus. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas, ouvindo eles esta resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estava. Erguendo-se Jesus, e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles? Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Jerusalém estava movimentada. Era a festa dos tabernáculos que estava terminando. Havia 3 grandes festividades durante o ano que faziam com que as pessoas fossem até Jerusalém. Uma delas era a festa dos tabernáculos, essa festa que estava acontecendo aqui. Essa festa acontecia no 7º mês do calendário judaico, depois do dia da expiação, e ela durava uma semana. Para encurtar a história, o que acontecia é que o 1º e o 8º dia eram dias de descanso. E os dias entre esses eram feitas tendas com ramos de palmeiras, com folhas de árvores. E as pessoas, então, passavam esses dias naquelas tendas. Essa experiência servia para que eles se lembrassem de que eles habitaram em tendas enquanto eles estavam na peregrinação rumo à terra prometida. E por causa disso, eles também se lembravam da forma como Deus os sustentou naquele período. Então, por conta de ser um período, inclusive, frutífero, eles ofereciam sacrifícios especiais, os frutos próprios da estação, eles traziam isso, e essa festa servia para relembrar eles que eles foram peregrinos, que eles peregrinaram pelo deserto e também que Deus os sustentou naquele período. Então, eram 8 dias de festa. O 1º e o 8º de descanso, e os demais, toda Jerusalém ficava vinha para Jerusalém. Então, Jerusalém estava super movimentada, a cidade parava por conta dessa ocasião, que era uma ocasião especial e prescrita na lei de Moisés. Bem, em João capítulo 7, a Bíblia diz que a festa começou, Jesus Cristo vai para Jerusalém, ele está lá, e João capítulo 7 retrata os acontecimentos do último dia. O versículo 37 de João 7 diz assim: No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mas eu não estou destacando agora a mensagem de Jesus, eu estou destacando a data. Era o último dia da festa. A festa estava chegando ao seu final. Foi no último dia que ele falou isso. E depois do último dia, as pessoas estão desmontando suas tendas. Elas estão, algumas, já tomando o rumo de suas casas. Estão se programando para voltar à sua vida normal. O Senhor Jesus, diz a Bíblia, vai para o Monte das Oliveiras e de madrugada ele volta para o templo mais uma vez e agora ele vai ensinar. Muita gente já estava seguindo a Jesus. E é nesse cenário da madrugada que o nosso texto começa. A mulher trazida em flagrante adultério é colocada diante de Jesus. Segundo o texto, diz aí o texto que ela é colocada em exposto publicamente, porque eles dizem a Jesus, mas lembra, tem uma multidão no templo para ouvir Jesus. Ela está de pé, estão todos lá que estavam ouvindo a Jesus e Jesus. E eles a colocam em pé diante de todos e dizem: essa mulher foi pega em flagrante adultério. Então, imagine um pouco a situação. O tribunal está aberto agora. Nós temos uma ré, nós temos os promotores de justiça, nós temos as testemunhas e nós temos o Senhor Jesus Cristo que fará aqui o papel de juiz. Porém, o desfecho, como todos nós sabemos, vai ser surpreendente. E eu queria observar com você um pouquinho de cada uma dessas figuras e finalmente pensar a respeito da vida dessa mulher baseado nos últimos versículos desse texto. Em primeiro lugar, vamos começar com a ré em questão. Vamos pensar alguma coisa sobre ela.
Em primeiro lugar, era a festa dos tabernáculos e ela foi pega em flagrante adultério. Portanto, essa mulher aproveitou da festa para pecar. Veja bem, enquanto o povo enrolava suas tendas, enquanto o povo arrumava, era uma festa de cunho religioso. O significado da festa, como eu disse, é a lembrança do que Deus fez na vida desse povo quando eles estavam peregrinando pelo deserto. Mas isso não a impede de pecar contra Deus. Note, desde já, o fracasso da religiosidade, do ritualismo vazio, no sentido de purificar pecadores. Ele não purifica. Era uma festa religiosa e é nessa festa religiosa que essa mulher está adulterando. Além disso, o texto diz, claro, que ela adulterou, ela traiu seu marido. Essa era uma mulher casada. A palavra usada aqui para adultério é a mesma palavra que a gente tem no português praticamente, mas a ideia aqui não é que ela era uma mulher solteira que se aventurou por aí com algum rapaz. Não, ela era uma mulher casada, ela tinha um marido e ela deliberadamente arrumou outra pessoa na festa e pecou contra o seu marido e contra Deus. Detalhe, o adultério era um pecado muito grave para os judeus. Eles diziam que um judeu deveria morrer no lugar de adulterar ou de cometer idolatria. Então, para eles, era algo terrível. E claro, é um pecado terrível. A gente entende em flagrante. Veja que o texto diz que ela foi apanhada em flagrante adultério, versículo 4. Isso significa que ela não tinha desculpas. Ela não tinha desculpas. Não havia como ela se justificar. As pessoas viram, foi flagrante, foi na festa dos tabernáculos, o marido dela havia sido traído e ela está exposta diante de todos, sem meios de poder dizer ou de apresentar alguma desculpa. Ela não tinha como fazer isso. E claro, essa mulher foi humilhada publicamente. Ela está no templo, diante de Jesus e diante de uma multidão. Possivelmente, talvez até seminua, dizem os estudiosos comentaristas. Porque ela foi pega em flagrante. Ela está exposta, culpada, e ela está esmagada emocionalmente diante de todos ali. O que há na mente dessa mulher? Eu não tenho justificativa, eu fui pega em flagrante, eu não consegui lidar com os meus desejos, eu estou agora no templo e ela só podia esperar um veredito de condenação. Essa é a mulher adulta. Agora veja, o retrato dessa mulher é quase que o pessoas. Nós não temos como nos justificar diante de Deus. No fim das contas, essa mulher não é diferente de ninguém mais. Embora talvez para os escribas e fariseus, ela era inferior a eles. Mas o fato é que eles irão descobrir, e nós descobrimos também, que nós todos, no fim das contas, somos como ela diante de Deus. Por quê? Porque diante de Jesus, que não impede ou que não purifica o seu coração dos seus pecados, e no fim das contas, não há justificativas. Nós não temos desculpas. Essa é a situação da mulher. A gente vai parar nela agora e vai pensar um pouco nos demais personagens da história. Pense um pouco nos escribas e fariseus, os promotores de justiça aqui do nosso caso, aqueles que estão fazendo ou promovendo a acusação. Em primeiro lugar, como eu já disse, eles eram escribas e fariseus. Normalmente os textos do evangelho colocam eles juntos, escribas e fariseus. Sempre aparece assim, né? Os escribas e os fariseus. A palavra fariseu, já falei isso aqui, ela significa necessariamente separado. Os fariseus começaram bem a história deles. Os fariseus eram pessoas que, numa época em que a cultura helênica estava se expandindo e invadindo, influenciando o povo hebreu, os fariseus foram as pessoas que se levantaram e trabalharam a fim de manter o povo firmado na tradição da escritura deles. Porém, isso a longo prazo fez com que eles se tornassem também verdadeiros hipócritas. Se tornaram soberbos e se julgavam agora melhor do que os demais. Então, ser um fariseu era ser essa pessoa normalmente. Os escribas eram doutores da lei. Naquela época não tinha Bíblia impressa, não tinha máquina de xerox, não tinha impressora. As pessoas copiavam a lei manualmente. Então, eles eram pessoas que faziam isso de forma profissional. Por causa disso, eles evidentemente tinham mais contato com a lei do que os outros. E eles se tornaram então doutores, eles ensinavam a lei, eles interpretavam a lei e assim por diante. Mais uma vez, estamos diante de pessoas que eram super religiosas. Pessoas que eram tidas como proeminentes dentro da religião daquele tempo. Só que essas pessoas estavam movidas por inveja no coração,
e desejo de assassinar Jesus. Se você voltar a sua Bíblia lá, no capítulo 7, ler o versículo 19, está escrito assim, não vos deu Moisés a lei, é Jesus falando. Contudo, ninguém dentre vós a observa. Por que procurais, ele pergunta, por que procurais matar-me? Veja, Jesus sabia que aquelas pessoas queriam matá-lo. Então veja bem, de um lado nós temos uma pessoa que participa de uma festa e desejo de assassinar alguém. Então você conseguiu perceber qual é o cenário desse quadro aqui? Religiosidade de ambos os lados e pecado de ambos os lados. Talvez a lição que está por trás e que João quer nos mostrar é que se não for Jesus, qualquer tipo de ritual, de cerimônia, de rotina, de disciplina, não tem poder algum para conduzir alguém à piedade. Mas o texto continua. Veja, essas pessoas foram as pessoas que flagraram o pecado, porque normalmente é assim mesmo. Os fariseus, eles eram detetives, certo? Não pastores. Eles eram aquelas pessoas que se preocupam em encontrar o pecado na vida dos outros. A posição deles era para condenar e não para restaurar. A missão de vida deles, porque eles se julgavam seres superiores a todos os demais, era analisar a vida dos seus semelhantes e encontrar, identificar, analisar e julgar a vida dos outros. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não é verdade que nós não podemos julgar. Não é verdade. Quando a Bíblia fala que nós não podemos julgar, é só ler a continuação do versículo. Não julguemos, ele fala, o que ele condena é o critério do julgamento. Você não pode julgar alguém, porque com a vara que você julgar, é que essas pessoas aqui julgavam porque se achavam superiores. Elas se entendiam como pessoas que podiam dar um veredito a alguém, porque a sua palavra era final. Eles tinham a si mesmos como o critério pelo qual julgavam. Gente, é muito assim. Até pastores, pregadores, a gente vê isso. O cara chega no púlpito para pregar, e aí ele começa a pregar, e o que ele faz durante toda a pregação? Ele dá exemplo da própria vida. Gente, olhem para mim. Tá vendo como eu sou maravilhoso? É desse jeito que vocês têm que ser. Entendeu? Se eu ouvir uma pregação dessa, qual é a minha dica? Ignore. Levante e vai embora. Não precisa se preocupar, não. Tá? Por quê? Porque ele se usa como critério de julgamento. Esses eram os fariseus. Eles tinham a si mesmos como o padrão da verdade. E por causa disso, eles se consideravam os modelos. Eles se julgavam superiores aos demais. Só que esses mesmos homens, versículo 4, reconhecem Jesus como mestre. Olha, eles disseram a Jesus, o que disseram a Jesus? Mestre, esta mulher foi flagrada, aliás, foi apanhada em flagrante adultério. Mas era só hipocrisia. Eles não honravam Jesus, não ouviam Jesus, não respeitavam Jesus, não conheciam Jesus e não obedeciam Jesus. Eles não reconheciam Jesus como mestre. O que eles queriam está no versículo 6. Eles queriam achar alguma coisa para que pudessem o acusar. Então eles eram hipócritas. E finalmente, eles sabiam que a lei dizia a respeito do adultério, porque eles eram conhecidos, sejam apedrejadas. Vou dizer algumas coisas sobre isso e vou caminhar para a última parte que aqui nos interessa. O que Jesus faz com essa mulher. Primeiro, o propósito deles com a lei não era o zelo pela lei. Era manipular através da lei uma situação. A gente, infelizmente, existem aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que se dizem cristãos e não têm contato com a Escritura. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Mas, por outro lado, existem aqueles que conhecem a palavra de Deus, conhecem as doutrinas, conhecem as declarações, conhecem os teólogos e só usam isso com o fim de manipular situações. Eles descobriram que eles podem ser respeitados através disso. E eles querem isso. Então veja, esse era o caso deles. Eles usam a lei pensando em satisfazer os próprios propósitos malignos. No fim, eles não amavam a lei nem a glória de Deus. Eles só queriam promoção pessoal. Gente, acontece isso naquela época e acontece isso hoje também. Do mesmo jeitinho. E além disso, eles eram parciais. Eles não conheciam a lei tanto quanto achavam. Alguns motivos. Primeiro, eles trouxeram a mulher. Cadê o cara? A lei mandava que ambos fossem apedrejados. Então, eles eram parciais, eles aplicam a lei conforme as suas próprias conveniências. Que é o que muita gente faz também.
torce a palavra de Deus para a lei de Deus se encaixar naquilo que você acha melhor, conforme sua ideologia política, conforme seu partido, conforme a sua posição que você já concebeu de antemão. E você só procura a Bíblia para ela poder confirmar aquilo que você já pensa. Ei, não é assim que a gente lida com a palavra de Deus. É ela que forma a nossa maneira de pensar. Bom, no fim das contas, a lei, o povo, a mulher, não era preocupação deles, não. Eles queriam uma coisa, eles queriam mesmo ter do que acusar Jesus. A gente tem que admitir que eles foram brilhantes. Por quê? Em primeiro lugar, eles poderiam jogar Jesus contra a lei de Moisés. Se Jesus simplesmente inocenta a mulher, ele vai contra a lei de Moisés, eles tinham o que queriam. Agora Jesus vai ser descredibilizado diante do povo. Segundo lugar, eles podiam jogar Jesus contra a lei romana. Porque se Jesus fala assim, ela deve morrer, naquela época, Roma dominava sobre Jerusalém. E só o governador romano tinha o direito de mandar matar alguém e aplicar a pena capital. Tanto que quando eles querem matar Jesus, aonde que eles vão? Está lembrado disso? Eles vão até o rei, até o governador, até Pilatos. Porque Pilatos tinha que declarar que podia ou não crucificar Jesus. E finalmente, eles poderiam finalmente jogar Jesus contra o povo. De todo jeito que Jesus respondesse aqui, ele estava numa enrascada. Só que eles esqueceram de uma coisa. Era Jesus que estava ali. Não era outro qualquer. E, em primeiro lugar, pensando nesse juiz que agora é o Senhor Jesus Cristo, a bola foi para o pé dele. Diz o texto no versículo 7 que eles insistiam na pergunta, só que Jesus no versículo 6 ele estava inclinado escrevendo na terra com o dedo. Jesus, olha o que aconteceu! E o Senhor Jesus está escrevendo na terra com o dedo. Mas ele sabia muito bem que a bola agora estava no pé dele, e era ele que tinha que fazer alguma coisa com ela. Irmãos, o tribunal dos homens é mais rigoroso que o tribunal de Deus. Como assim? No tribunal dos homens vemos uma mulher envergonhada e condenada. No de Cristo, uma mulher absolvida e transformada. No tribunal dos homens vemos um Herodes no trono e um João Batista na cadeia. No tribunal dos homens vemos um Jesus inocente e condenado e vemos um Barrabás culpado sendo inocentado e liberto. O tribunal dos homens é um tribunal falho, mas o Senhor Jesus Cristo conhece e julga retamente. E esse é o ponto dessa mensagem. Ele fez silêncio por um tempo, Senhor Jesus. Está no versículo 6. Eu suspeito, porém, você não tem que acreditar em mim agora, tá? Estou deixando claro que eu suspeito. Que esse silêncio não foi tão silencioso assim por um motivo. O versículo diz que ele se inclinou e ele escrevia na terra com o dedo. Eu não sei o que ele escreveu ou o que ele desenhou. Talvez a gente leia aqui e tenha a impressão que ele estava, sei lá, desenhou um barquinho, né? Alguma coisa dessa natureza. Mas a palavra que é usada aqui no original, catagrafém, sugere que ele no declarar ou no escrever, no oficializar de uma sentença. É possível que o que ele escreveu lançou luz sobre a consciência dos próprios acusadores. Talvez ele escreveu sobre algo que era segredo dos acusadores. A gente não sabe. Eu estou dizendo que eu suspeito que seja isso. Pode ser que não seja. Porém, ele escrevia na terra. Além disso, ele se levanta, diz o versículo 7, e ele dá o veredito. Qual é o veredito? Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. Então ele devolveu a bola para eles. Agora veja bem, a referência de Jesus aqui é Deuteronômio 17. Eu estou lendo Deuteronômio, então foi muito legal preparar esse sermão, inclusive. A mão das testemunhas, diz Deuteronômio, seja a primeira contra ele para matá-lo, e depois a mão de todo o povo. Assim exterminarás o pecado do meio de ti. Isso está lá em Deuteronômio 17, eu acho que é o versículo 7. Essa era a lei. A mão da testemunha seja a primeira contra o culpado para exterminar do meio do povo. Então veja, ao invés de julgar a mulher, ele julga os juízes. Se há uma testemunha apta para poder atirar a primeira pedra, que faça isso. Mas lembra que eles queriam assassinar Jesus na festa dos tabernáculos. Então, todos estão debaixo de uma religiosidade, mas todos estão com pecado da mesma forma no coração. Tanto um quanto o outro. Bem, o texto diz que depois que Jesus respondeu isso, o que aconteceu? A consciência deles o acusou. E eles se retiraram a um, dos mais velhos até os mais novos, até que finalmente fica só Jesus e a mulher. E é aqui que eu quero chegar. Vou ser breve, mas é aqui que eu queria chegar. Os acusadores vão embora. Aqueles que condenam vão embora. As pessoas que poderiam acusá-la foram embora. Agora está a mulher ainda culpada,
ainda digna de acusação, ainda exposta, ainda carregando a culpa na sua consciência diante do Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus Cristo vai dar o veredito para ela. Então veja bem, o que o Senhor Jesus Cristo faz? Está nos versículos 10 e 11. O Senhor Jesus se ergue e diz: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? É uma pergunta retórica, ele sabe a resposta. Ela responde: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Essas últimas palavras do Senhor Jesus para essa mulher são as palavras seguintes. Ela de fato poderia ser morta ali. De fato poderia encontrar condenação ali. De fato poderia encontrar na boca do próprio Senhor Jesus Cristo o veredito condenatório. Mas ela encontra perdão e ela é liberta dos seus acusadores. Deixa eu dizer uma coisa aqui para as mulheres. Eu vou dizer isso para as mulheres. Da mesma forma, hoje existem uma série de pressões, uma série de acusadores, uma série de pessoas que dizem o que a mulher deve ou não fazer. E se ela não faz, tanto de um como de outro lado, ela se tornará vítima de uma série de olhares condenatórios. Mas é diante do Senhor Jesus Cristo que ela encontra perdão e ela é liberta dos seus acusadores. Sabe o que eu quero dizer com isso aqui? Eu quero dizer o seguinte: mulher, sabe quem diz o que você tem ou não que vestir? Não é a moda. É Jesus. Sabe quem diz quem é você ou não? Não são o movimento A ou B. É o Senhor Jesus Cristo. Sabe aonde que você vai ser liberto das pressões que existem no mundo? Não é nesses movimentos de libertação que pregam uma espécie de auto-idolatria. É o Senhor Jesus Cristo. É na pessoas que dizem defender a mulher, não dá para entrar. Não dá para entrar. Porque a causa muitas vezes é até boa, mas eles usam de meios que são mais pecados. O remédio deles é pior do que a doença. Então, veja o que eu estou dizendo para você. É em Jesus que você encontra a liberdade. É no Senhor Jesus Cristo. Continuando. Veja que Jesus não diminuiu a gravidade do pecado dela. Não diminuiu. Ele falou assim: onde estão seus acusadores? Ela disse: eles não me condenaram. E ele disse: nem eu tampouco te condeno. Mas nisso aqui, não há diminuição do pecado dela. Ele não fala assim: você é mulher, fica em paz. Você é mulher, você pode tudo. Girl power. Cadê o empoderamento feminino? Fica à vontade. Você é dona do seu corpo, suas regras. Jesus não fala isso. Pelo amor de Deus, nenhuma crente tinha que falar isso. Sabe por quê? Porque está errado à luz da Escritura. Jesus não diminui o pecado dela. O que ela fez foi pecado. Mas acontece que diante dos olhos de Jesus Cristo, ele não enxerga simplesmente o fato dela ser mulher ou o fato dela ser homem. Isso é uma particularidade. Isso não é essencial diante de Deus. É por isso que a Bíblia diz que em Cristo não há homem ou mulher, ou escravo ou livre. Cristo é tudo em todos. Então veja bem, o que eu estou querendo mostrar para você aqui é que o pecado é pecado, seja você homem, seja você mulher. A gente fica assim, as pessoas ficam assim. De novo eu devo dizer isso é muito bíblico, dependendo das pressões aí de fora. Então deixa eu dizer uma coisa para você. As pessoas dizem assim: não, os homens não têm direito de opinar a esse respeito, porque eu sou mulher, só a gente sabe o que passa. E eu digo para você, mulher, pecado é pecado. Você sendo o que for. Você sendo homem, você sendo mulher. Não se engane com relação a isso. Não há nenhum tipo de relativização da palavra de Deus por causa de quem a gente é. Nós não podemos chegar diante de Deus e falar assim: Senhor, eu pequei, mas o Senhor sabe, né? Sou mulher. Aliás, o Senhor é homem, o Senhor não me entende. Pelo amor de Deus. Ok? Então, veja bem, a gravidade do pecado dela não é diminuída. Quem é a mulher diante de Deus? É uma pecadora. Quem é o homem diante de Deus? Ele é um pecador. Quem nós precisamos, tanto a mulher quanto o homem? Da redenção que existe em Jesus Cristo. Então, eu queria muito que nós percebêssemos isso. Para Jesus Cristo, o pecado é pecado. E ele não foi diminuído por fato dela ser mulher. Aliás, a gente pode lembrar da mulher samaritana também. Lembra dela? O que o Senhor Jesus Cristo falou para ela? Vai lá, chama seu marido. O que ela falou? Não tem marido? É verdade, você não tem mesmo. Porque esse que você tem aí não é seu e nem os outros que você teve antes dele. Então perceba que diante de Jesus o pecado é pecado e ele tem que ser tratado. Não há relativização, como nos nossos dias as pessoas insistem em querer fazer.
Hoje as pessoas dizem assim, não, eu posso fazer isso porque eu sou negro. Eu posso fazer isso porque eu sou índio. Posso fazer isso porque eu sou mulher. O que a gente vê? Que Jesus não a condenou. Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Por quê? Porque essa mulher encontrou redenção em quem? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus diz, vai, essas palavras são mais poderosas do que a gente imagina. Ele não está simplesmente mandando ela embora. O que o Senhor Jesus Cristo está fazendo aqui? Ela é uma mulher que estava envergonhada. Estava se sentindo culpada. E ela era culpada mesmo. Ela não tinha justificativas para o seu pecado. Mas o Senhor Jesus Cristo dá o que para ela? Ele devolve a ela a sua dignidade. Ele a restabelece. Ela encontra em Jesus uma identidade tal. Ela encontra no perdão de Jesus um encorajamento tal que ela não depende mais da aprovação das pessoas. Não interessa se alguém olhasse para ela depois desse momento e dissesse assim, ah lá, mulher adúltera. Porque ela diria, eu não sou mais a adúltera, eu sou a perdoada. E é aqui, meus irmãos, que está a diferença dessa mulher para as mulheres dos nossos dias. Eu sou a perdoada. Aonde ela encontra a raiz da sua identidade? Aonde ela encontra dignidade suficiente para lidar com os olhares julgadores do mundo? No perdão de Jesus. E por causa disso, ela pode ir. Jesus disse, eu não te condeno, então vai. Ei, se Jesus não te condena, você está entendendo? Se Jesus não te condena, por que a gente está preocupado com o que o mundo está pensando? Que o mundo condene! Eu fui perdoado por Jesus. E é isso que conta. E é isso que contava para ela. Agora veja, finalmente, Jesus diz uma última palavra. E qual é a última palavra? Não peca mais. E essa mulher agora vai viver de maneira diferente, transformada, porque em Jesus ela encontrou a verdadeira identidade. Vou fazer duas aplicações e concluir. Primeiro, cuidado com a religiosidade vazia que não tem poder para aperfeiçoar ninguém. É muito significativo que o versículo 12 começa assim, a outra perícope. De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário terá a luz da vida. Parece que os versículos 1 a 11 são preparo para essa conclusão aqui no versículo 12. Qual é a conclusão do versículo desse parágrafo do capítulo 1, versículo 1 a 11? É muito simples. A mulher era uma religiosa, mas era pecadora. Os fariseus eram religiosos, mas eram pecadores. Ambos estavam nas trevas. Então Jesus diz no versículo 12, eu sou a luz do mundo. Você percebe? Não é mais a festa dos tabernáculos, nem a posição de fariseu, nem a posição de mulher, mas a posição de quem me segue. Eu sou Jesus, eu sou a luz do mundo. É quem me segue que não andará em trevas, mas terá a luz da vida. É quem me segue. Então, cuidado com a religiosidade vazia. Por outro lado, Jesus é aquele que dá à mulher, que fornece à mulher a sua verdadeira identidade. Você pode fazer o que você quiser. Pode ser uma grande executiva, pode ganhar muito dinheiro, ainda assim você não vai encontrar realização. O que ela não encontrou nos mestres religiosos, o que ela não encontrou no seu amante, ela encontrou em Jesus. Quando Jesus disse para ela, vai, não peques mais, era mais do que uma ordem. Agora que ela tinha Jesus, ela tinha poder para vencer o pecado. Porque o que ela buscava no pecado, em Jesus ela encontrou. Ela está satisfeita. Ela não precisa de um amante para satisfazer-lhe mais. Jesus é o centro da nossa identidade. Se você é mulher, eu tenho uma notícia para você. Você precisa de Jesus. É Jesus que vai te dar o que você busca. E nenhum outro movimento, e nenhuma outra pessoa, e nenhum outro pecado. Se você se encontrar nele, nele você será realizada. Nele todo dia vai ser dia da mulher. Porque nele você vai ser uma mulher virtuosa. Porque nele você não vai precisar mais do louvor dos homens. Porque nele você não vai precisar mais de movimentos que te endossem enquanto mulher. Nele você encontra o que você precisa. Isso vale para as irmãs e isso vale para nós também. É em Jesus que o homem se torna homem. É em Jesus que nós encontramos quem nós fomos criados para ser. Então, vá a Jesus Cristo e não peques mais. Vamos orar e concluir, porque nós vamos agora recolher a nossa oferta, o nosso dízimo. Oremos. Senhor Deus, nós queremos terminar esse momento adorando a Jesus com o nosso coração. Porque é em Jesus que as nossas identidades são descobertas. É em Jesus que os nossos anseios existenciais são satisfeitos. É em Jesus que nós encontramos a aprovação que precisamos. E é por causa de Jesus que podemos andar nesse mundo com a cabeça erguida. É no perdão de Jesus que nós encontramos satisfação. É no Senhor que nós encontramos a nossa verdadeira identidade.
A minha oração é que as minhas irmãs encontrem em Jesus aquilo que muitas vezes estão buscando. Mostra para elas que a satisfação plena e genuína está na pessoa do Senhor. Nós te agradecemos, porque vários de nós já temos encontrado em Jesus quem precisamos. Já fomos perdoados e aprovados em Cristo. E o meu rogo é que isso baste para os nossos corações diante das pressões desse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Se a vida que você está vivendo agora não é aquela que um dia tanto desejou, se até aqui pra você nada deu certo, não se desespere, Jesus Cristo é o Senhor. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Confie na vitória, neste momento, nesta hora. Creia pela fé, pela fé. Eu conheço um grande Deus e o poder que Ele tem, o que Ele fez por mim, fará por você também. É só pedir, no tempo dele vai chegar. O nosso Deus nunca falhou, e as promessas que Ele fez estão de pé. Eu sei que o seu nome é Já. Confie na vitória, neste momento, nesta hora. Creia pela fé. O nosso Deus nunca falhou. Eu sei que o seu nome é Já. Confie na vitória, neste momento, né?